O novo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para quem não se lembra, o ministro que foi indicado pelo Partido dos Republicanos e desalojou o Márcio França, cuja base é a Baixada Santista, que foi prefeito de São Vicente, que costurou a ida do vice-presidente Geraldo Alckmin para a chapa. Então, o Republicanos indicou o Silvio Costa Filho. E ele, então, disse, após sua posse oficial, que deve trabalhar para que o Porto de Santos não seja privatizado. Eu vou continuar lendo, mas eu não estou entendendo. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o principal nome de qual partido, Suano? Eu não lembro. Acho que é o tal de Republicanos. É o Republicanos? É o Republicanos. E o governador Tarcísio, o principal nome do Republicanos, é a favor da privatização do Porto Santos. Não é que ele é a favor, é um dos principais projetos dele. É um dos principais projetos? Pauta governamental. Então, eu não entendi. O Republicanos... Não, pera um pouquinho. O Partido dos Republicanos assumiu o ministério. E o principal nome desse partido, o governador do estado de São Paulo, é a favor da pauta da privatização. E os Republicanos disse, olha, mesmo você sendo o principal nome do nosso partido, nós somos contra a privatização. Então, eu vou continuar lendo, porque eu não estou entendendo mais nada. Quem sabe vem alguma explicação. Lembrando que esse é um desejo antigo do atual governador de São Paulo, é o que estamos falando, né? Tarcísio de Freitas, que é do mesmo partido do ministro Silvio Costa Filho. O Silvio justificou dizendo o seguinte, calma lá, peraí, calma. Abre aspas, o nosso desejo é de trabalhar sim, mas contra a privatização. Mas vamos dialogar com o setor produtivo e essa decisão portuária de privatização é decisão de governo. Vou parar a leitura de novo. Mas ele sendo ministro, ele não é do governo? Que a decisão é de governo, ele é o ministro. Então, será que o Centrão quis esse ministério para não desenvolver uma plataforma administrativa? Não sei. Vocês é que vão debater. Porque eu tenho que ler um pouco mais. Então... Já André Fufuca, o novo ministro do esporte, que desalojou a Ana Moser, que saiu toda chorosa, nem recebeu ele na transmissão de posse, rebateu as críticas de que não domina a área ao assumir o cargo em cerimônia que foi boicotada pela própria antecessora, que era uma ex-jogadora de vôlei. Fufuca disse que sabe também fazer embaixada e bate um bolão. Não, brincadeira. Ele diz o seguinte, abre aspas, não me digam que não conheço o esporte e que por isso não serei um bom ministro. Se eu não conheço, eu vou aprender. Portanto, digam sim, que eu conheço o funcionamento do parlamento, as necessidades dos nossos prefeitos ou prefeitas para os nossos municípios. Fecha aspas. Vamos dizer o que eu entendi. Ele não entende do esporte, mas ele entende do funcionamento do Congresso, dos prefeitos, transferência de verba para as prefeituras, para desenvolvimento de projetos próprios do esporte. Tem um certo sentido. E vamos terminar. Vamos falar mais. E essa reforma ministerial promovida pelo governo não faz jus ao lema, que é união e reconstrução. Segundo a Folha de São Paulo, a decisão de dar pastas ao Centrão deixou sequelas na esplanada. Sequelas, eu diria um banho de sangue. Até mesmo os ministros que foram preservados em seus cargos se queixaram da exposição a que foram submetidos durante meses de negociação, já que muitos viram seus nomes incluídos em diferentes redesenhos. Tira daqui, vai para lá, isso aí na política chama fritura. Além disso, integrantes dos partidos envolvidos nas tratativas também reclamam da demora para concretizar o acordo. Quer dizer, quem está saindo reclama porque está sendo fritado. E quem quer entrar reclama porque está demorando para entrar. Essas frustrações acabaram por cair na conta do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que tem que atravessar uma floresta com canivete. E agora está desgastado. Eu só posso começar esse debate com o professor Marcelo Suano.
está acontecendo? Quer dizer, esses ministérios aqui estão criando, estão desagradando a base aliada, os aliados mais fiéis ao presidente Lula, que caminharam com ele durante a campanha, está desagradando o Centrão, inclusive a posse. Qual foi a posse que foi muito tímida? Acho que foi a posse do esporte. Acho que foi a do Fufuca. Foi muito tímido. Então é o seguinte, você deu o ministério, mas não gostamos. O Fufuca herdou. Precisa dar mais um, então. Ele herdou o esporte, né? Foi esporte. Então, dele que foi... Foi esporte, foi tímido. Então, Suano, como é que a gente sai dessa equação? Vou repetir. O judiciário está legislando, o executivo está administrando e o governo federal está tendo que se equilibrar. Não sei se você lembra que nós estava eu, você, o Bissoli, o Diego, eu não lembro, acho que era o Daniel que estávamos aqui. E havia a ideia de que possivelmente ia reforçar ou preservar a ideia da privatização. Eu lembro que você falou, Capês, e eu disse, não, peraí, nada garante isso, muito pelo contrário, no momento que assumir ele vai exatamente dançar a música que vão colocar lá. E a música é contra a privatização, porque é uma pauta do governo. É uma pauta do governo acabar com esse processo de privatização, porque discorda da privatização em si, porque não gosta de certas privatizações, ou porque é estatizante. Olha, já veio o primeiro ponto. É óbvio que não ia ter a privatização. Por quê? Porque é pauta do governo. E ali foi apenas uma moeda de troca. Ele disse, olha, nós queremos ter dinheiro. Isso aí não tem corrupção. Não tem nada de corrupção. É a máquina podre e suja do nosso sistema político que gera esse tipo de negociação. Simplesmente, o Centrão foi lá e disse, nós queremos poder, queremos um ministério que tem caneta e cargo para a gente eleger mais deputados, eleger vereadores e eleger prefeitos. É só isso que interessa. Então foi lá, o Fufuca assumiu o Silvio... Deu branco. Costa Filho. Silvio Costa Filho, assumiu o Silvio Costa Filho, Silvio Costa Filho falou, não, peraí. Nós não queremos privatização, porque o que o governo faz está no acordo que nós assinamos. Isso dá governabilidade para o presidente, aí é que tem um detalhe. Transforma e torna mais problemático ainda o processo de negociação. Sabe por qual razão? Significa que o republicano virou governo? Não. Eu tenho certeza, e aí, porque eu gostaria de ouvir depois o Renato, que deve estar assessorando um monte de gente, eu tenho certeza que aquilo que há de mais concreto é a liberação da bancada. Como o Partido Republicano ele tem que lidar com cobras, papagaios, lobos e todo tipo de coisa dentro do partido, ele não vai dizer, eu não posso fechar, porque se eu fechar eu perco um monte de gente que vai mudar de partido. Então vamos liberar a bancada. Deixa eu chamar a Elaine Keller para esse debate. Isso é praticamente uma nova dança. Só vou fazer interromper um pouquinho. Você está inspirado, né? O que você está vendo hoje, quer interromper, né? Ele vai ficar nervoso, hein? Republicanos é governo. Sempre. É governo. E está no governo. É sim. A despeito do que pode se falar, entendeu? Porque é lógico que publicamente o partido vai falar, olha, a gente continua... E atenção, então eu vou perguntar para a nossa Elaine Keller. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Qual a diferença entre presidencialismo de coalizão e presidencialismo de coerção ou coação? Doutora, professora, debatedora Elaine Gonçalves Epaminondas Silveira Keller. Caramba, nome grande, hein? Olha, Capês, eu já expus aqui diversas vezes as minhas críticas, principalmente ao presidente da Câmara, né? Porque o que está acontecendo neste governo? A gente teve aí uma eleição muito acirrada, né? A distância entre Jair Bolsonaro e Lula foi muito pequena. Isso significaria que a governabilidade do Lula não seria tão fácil como das outras vezes. E Arthur Lira está sabendo usar isso a seu favor muito bem. Agora, o republicano, de fato, até onde eu sei, o meu colega aqui, Renato, corroborou, ele é, sim, um partido da situação. E acho importantíssimo a privatização do Porto de Santos, até para trazer modernidade. A gente está falando do estado mais rico do Brasil, né? O estado onde se tem o maior PIB do país, e a gente precisa de um porto bem desenvolvido, modernizado. Então, também sou a favor da privatização, e eu acho que é só uma questão na política. Quem vivencia a política sabe do que eu estou dizendo agora. Política, assim, hoje
à noite é uma coisa, amanhã de manhã já acorda outra. Então, o fato do novo ministro Silvio dizer que não é favorável à privatização e a gente saber que o governador, que é do mesmo partido, tem isso como base de governo dele, a privatização, não quer dizer que os dois não vão sentar, estreitar essa relação aí e chegar num bom acordo. Então, eu entendo que ainda tem muita água para passar. Helena, não entendi. Não, que você me perguntou de coalizão e de coação. Mas qual foi o que você disse? E aí eu disse o seguinte, como a gente teve aí uma eleição muito acirrada, a gente já sabia que esse terceiro... Você fez uma crítica a ele, o que você falou? Ele está sabendo usar a favor dele muito bem essa questão aí do país dividido. Vamos falar um pouco dele, então.